gostoso de ver você aqui com a gente. Assista mais essa, Carecas de Saber. Olá pessoal, eu sou Cristiane, professora de literatura aqui do Carecas de Saber. Gente, a aula de hoje fala de um livro belíssimo, maravilhoso, do Mia Couto, um autor moçambicano. E esse livro é um arraso, que é A Terra Sonâmbula. Gente, o que eu mais acho interessante nos vestibulares de hoje é que eles estão incluindo literatura em língua portuguesa. Por exemplo, né, o Mayombe, do Pepe Tela, que é angolano, e Terra Sonâmbula, do Mia Couto, são obras da Unicamp e FUVEST. Então tem que dar aquela valorizada, porque já que fez toda aquela nova ortografia para unificar o português, não sei o quê, temos que valorizar. E assim, esses escritores, principalmente o Mia Couto, são escritores que viraram escritores internacionais. E também a gente consegue analisar a história de países que sofreram um processo de colonização muito violento, que são os países da África, né? E o Mia Couto é um grande representante disso. Gente, o Mia Couto é um cara que ele é sui generis, porque ele sai do lugar comum. Ele é o ser dos neologismos. Porque assim, pessoal, vocês sabem que países africanos que falam português, o português é a língua oficial. Entretanto, há vários dialetos falados pelos falantes, né, pelos habitantes de Moçambique, por exemplo. Então, a língua oficial é aquela língua que se fala na escola, que se ensina na escola, mas em casa existem vários dialetos, né? Há várias línguas em cada região. E o Mia Couto, ele vai explorar essa multiplicidade de dialetos, né, que meio que são proibidos na escola, e vai criar um português sui generis, porque o Mia Couto, ele já mesmo disse, ele é influenciado em Guimarães Rosa, e por isso ele vai criar muitos neologismos. Por exemplo, ele fala muito, né, que as suas histórias são histórias abençonhadas. Abençonhadas. Olha que lindo, pessoal. Também diz que as suas obras são brincriações. Vocês conseguem imaginar que são, né, fusões de palavras aqui, brinca e criações. Então, ele faz meio que o português também um dialeto à parte. Ele cria um estranhamento para mostrar também como se ele criasse um certo dialeto, que seria um dialeto cultural. O Mia Couto, ele é biólogo, ele trabalha como biólogo, eu acho isso interessantíssimo. Ele viaja pelas savanas e tudo quanto é coisa, sabe? Ele é um cara muito ativo. Ele também teve uma postura política muito, muito forte, porque vocês sabem que em Moçambique teve apenas em 25 de junho de 75 a sua independência. Só que o problema lá no Moçambique, pessoal, é que assim, houve a independência, mas não houve a paz. Houve uma guerra civil de 75 a 92. Então, se morreu muita gente. Vocês sabem que nessa guerra civil morreram mais de 1 milhão de pessoas. 4 milhões de pessoas saíram de Moçambique. Moçambique é um dos países mais pobres. A faixa, né, de vida lá, 41 anos. Então, é um país muito complicado. E o Mia Couto, nas suas obras, ele meio que põe um certo encantamento explorando o que há de mais positivo, porque é muito difícil. Vocês sabem que ele fala uma coisa muito interessante, que eu acho muito inspirador. Ele diz, eu sou feliz por preguiça. Apenas por preguiça eu sou feliz, porque dá muito trabalho ser infeliz. E eu acho que isso é uma coisa muito, muito forte. O Mia Couto tem essa força nas palavras. E esse texto, Terra Sonâmbula, vai explorar justamente essa Moçambique que está nessa guerra civil e que tem as pessoas morrendo, as pessoas fugindo, mas ao mesmo tempo nessa obra ele vai também colocar essas histórias abençonhadas, porque existe um certo realismo mágico, ou seja, o sobrenatural aparece também. E são duas histórias, né, que se entrecruzam, que é a história de Ituair e do Mandinga, e a história de Quinzu. São duas histórias, pessoal, que a gente vai tentar ver se existe uma ligação ou não. Porque uma coisa a gente sabe, são sobreviventes tentando não morrer. Então isso é uma coisa muito forte. A história, né, é um livro que é um livro até que é de fácil leitura, porque tem um lirismo muito interessante, é muito poético, então quem gosta desse tipo de leitura vale a pena ler porque é bem interessante.
Você vê títulos muito bonitos também, tudo é bonito do começo ao fim, gente. Tudo que o Miyako escreve é belo do começo ao fim. E assim começa com essa estrada, o capítulo Estrada Morta. Lembrando, pessoal, assim, cada capítulo ele vai ter 2 partes, a gente vai ver por que daqui a pouco. Começa com Estrada Morta, então o nome do capítulo, Estrada Morta. E você percebe, né, você vê um senhorzinho e um menino mancando. Eles estão mancando, tentando encontrar abrigo. Existe desolação por tudo quanto é lado, existe morte por tudo quanto é lado, e eles estão tentando encontrar o abrigo. O Tuair, que é o velho, gente, educação minha, é o velhinho, e o Muidinga, que é o garoto, um garoto que está mancando devido a uma doença que ele teve há pouco tempo. E assim, pessoal, eles chegam lá, estão andando no meio dessa estrada morta. Por que a estrada morta? Eles chegam e veem gente morta por tudo quanto é lado, é meio sem sentido, né? Eu vejo gente morta também ali. Um monte de gente morta e eles estão procurando um abrigo e encontram um ônibus cheio de pessoas mortas e mais pessoas carbonizadas, e colocaram fogo no ônibus com gente dentro. Isso é uma coisa muito pesada. E a criança entra, o velho, que ele só quer dormir, gente, porque quando a gente está numa situação assim, a pessoa, ela quer apenas sobreviver. O certo humanismo vai pro buraco, e o velho não quer nem saber se tinha gente morta. E a criança entra naquele abrigo, esse ônibus, e sente cheiro de carne queimada. E ele fala para ele, tio, não dá para ficar aqui, não dá pelo menos tirar essas pessoas aqui. E o velho só faz porque o menino pede que pelo velho, pelo Tuair, ele dormia com aquele monte de gente carbonizada. Eles tiram essas pessoas, esses cadáveres, né, para fora, e o menino encontra um cadáver fora, um cadáver que não foi carbonizado, que não foi, né, que não está queimado, ele está ali, mas que foi baleado, e ele encontra uma bolsa, né, uma mala com esse cadáver que não estava carbonizado, e ele vai encontrar uns cadernos, e ele vai pegar os cadernos, vai entrar no ônibus, e toda noite ele vai ler um trechinho desses cadernos, que são diários, que são os cadernos de Kinzu. Então aqui vem a história paralela, em que cada capítulo vai ter essa parte. E ele vai abrir, gente, é uma história inacreditável. Ele vai ler cada pedacinho, essa história, e a cada leitura, gente, impressionante, porque a paisagem dos dois aqui não muda. Dentro de um ônibus, às vezes sai mais... Só que quanto mais ele lê o livro, mais a paisagem externa do ônibus ele modifica. Então diríamos que a história que o menino lê, que é sobre esse Kinzu, vai modificar o próprio espaço, tá, geográfico, uma coisa, por isso que é realismo mágico, né? Chega num ponto, pessoal, que a estrada vai virar mar, para vocês terem ideia do que vai acontecer. Pois bem, então a gente vai conhecer esse diário de um menino chamado Kinzu. Pessoal, Kinzu significa uma palmeira com a qual se fazia uma bebida. Seu pai, Taíno, o nomeou Kinzu por isso. Pessoal, o Taíno era um moçambicano muito estranho, muito tradicional, em que vivia ao lado do mágico o tempo todo. Para ele, a loucura era uma certa viagem. E ele era sonâmbulo, ele acreditava, o pai do Kinzu. Agora, a história é paralela, tá, pessoal? Ele acreditava que os seus sonhos, né, eram premonições. Então, o Taíno, o pai de Kinzu, tinha uma vida meio que paralela. Quando, né, acontece finalmente, em 25 de junho de 75, a independência de Moçambique, ele vai nomear o filho mais novo de 25 de junho. O nome do irmão mais novo de Kinzu vai ser 25 de junho, e terá como apelido Junito. Pois bem, e o velho tinha o Taíno, ele tinha esse mundo meio que assombrado, meio mágico. E um dia ele sonhou, gente, que alguém ia morrer. Então, alguém ia morrer, provavelmente ia ser o filho mais novo. E para tentar salvar o filho mais novo, olha, gente, é uma coisa impressionante. O Taíno vai transformar o 25 de junho, o filho numa galinha, num pintinho. Como assim? Ele vai botar o filho no galinheiro, vai vestir o filho com penas, vai ensinar o filho a somente piar,
para que o filho enganasse a morte. Então é um momento também muito cruel, porque o Kinzu vê o seu irmão, a mãe do Kinzu também vê o seu filho dentro de uma gaiola, vivendo como se fosse um pintinho. E tem que piar, e tem que comer somente aquela comida própria para esse tipo de ave. Então, aí esse momento é totalmente cruel. O mágico e a crueldade lado a lado. E chega um momento que, um dia qualquer, o 25 de junho, ou o galinho, ou o pintinho, ou a galinha, ele desaparece, ninguém sabe mais o que aconteceu. Nesse primeiro caderno, né, que o Mundinga está lendo, também conta que chega um dia que o próprio Taíno morre, é encontrado meio que espumando e é lançado ao rio. E a mãe do Kinzu, que é altamente também mística, ela vai no curandeiro e ele pede para que ela e o filho Kinzu criassem uma casa com um barco dentro e todo dia colocassem comida para o defunto, o Taíno, que tinha morrido agora nessa parte do texto. Pois bem, gente, e sempre que se colocava comida, no dia seguinte estava vazia a tigela com a comida. Então você percebe que esses cadernos de Kinzu têm esse mundo mágico. Pois bem, e aqui, também nessa parte ainda, vai mostrar Kinzu, que está contando no seu diário. Além disso, que é uma fase marcante, ao momento que a sua mãe fala: o pai morreu, o filho Junito virou galo e fugiu, e só sobrou o pior. Ela diz para o Kinzu: só sobrou o pior é você, Kinzu. Então, o Kinzu também vai ser amigo de um indiano, que vai ter uma loja, vai ter uma venda na região onde mora o Kinzu, que é o Surenda. O Surenda, ele vai dizer, aí a gente vê uma das criações do Miyakouto: nós não somos irmãos índios, nós somos irmãos índicos, já que compartilhamos o mesmo oceano. Então, você vê como que o Miyakouto, quando ele fala somos irmãos índicos e não irmãos índios, como ele está ressignificando a linguagem. O Surenda é um indiano que vai ter uma venda e vai sofrer muito preconceito. Numa dessas cenas de preconceito para com ele, aparece um Naparama, que o Naparana, pessoal, é como se fosse um selvagem também mágico, que ele faz parte de uma seita típica lá de Moçambique. Então, esse mundo aqui é um mundo mágico e um mundo também mágico e típico, a uma vez, do imaginário moçambicano. E aqui, então, começa esses cadernos e depois volta, porque você vai ser assim, vai e volta, termina-se essa parte e volta a cena do Tuaíra e Mundinga. Pessoal, você percebe, o primeiro caderno do Kinzu é uma loucura. Olha quanta coisa está acontecendo aqui. Volta para o Tuaíra e Mundinga. Pessoal, aqui nos dois a gente percebe que o enredo é um pouco mais lento. Não é esse mundo mágico. Eu creio que aqui o Miyakouto está explorando a relação entre os dois, porque o Mundinga não é filho do Tuaíra. O Tuaíra diz que os pais morreram na guerra. O Tuaíra não quer que o menino chame ele de pai. Então, o Tuaíra é um pouco até bruto com o menino. Então, aqui você percebe mais essa relação de amigo, de pai, de tio e também de algoz, porque tem um lado muito algoz do Tuaíra para com o Mundinga. E assim, tem uma hora que o Mundinga está escrevendo na areia e ele lembra, né? Porque o menino ele não tem memória, ele não lembra do passado. Ele vai pensar, ele vai lembrar: nossa, eu sei escrever, mas eu lembro que eu estudei numa escola, Tuaíra, então eu já estudei numa escola, comecei a lembrar do passado. E o Tuaíra fala: olha, querido, tu não foi nada, tu nunca foi para a escola. Então, sempre que o menino tinha uma lembrança, o Tuaíra podava, ceifava. Então, ele revela qual é o destino do Mundinga, né? Melhor, qual é o passado do Mundinga. Porque tem o Tuaíra, ele tinha, né, no acontecimento anterior, que enterrar 6 crianças mortas. E ele vai lá, pega as 6 crianças mortas e joga numa vala. Quando ele está lá jogando as crianças numa vala, ele vai pegar uma criança e uma criança vai agarrar o seu dedo. E ele percebe que essa criança está viva. Então ele vai dizer: esse é meu. E o rapaz, né, lá que mandou enterrar essas crianças mortas, porque morria muita gente nessa guerra civil, mas que ele vai dizer: é meu sobrinho, acabei de reconhecer. Então o Tuaíra, ele vai revelar o comecinho, né, de como ele conheceu o Mundinga. Tentando enterrar todos os mortos, ele vai ver essa criança viva e vai adotar e cuidar. Numa extrema pobreza, e o menino, ele tem medo de sair
do ônibus, ele tem muito medo de sair desse lugar que acabou virando um refúgio, mas ao mesmo tempo ele quer tentar sair dali. Assim, é muito duplo, né, o negócio, mas é uma criança. E mais, pessoal, às vezes é uma cena até muito poética, o mendiga tenta querer passear um pouco, e o que o Tuair faz? Ele anda em círculos com a criança, tentando, né, a gente vai viajar agora, e andam e voltam, mas é sempre em círculos, para o menino ter a sensação que está andando, mas não está andando. E assim, ele volta a ler os caras de Kinzu, e o que era seco fica mais verdejante, o que era seco fica um pouco mais líquido. Então, a paisagem vista pela janela também altera, gente. Há uma coisa meio Dom Quixote aqui, né? O menino vai também se moldando, os olhos dele vão se moldando. Voltamos para a história do Kinzu, gente, é tanta coisa que é uma loucura. Então, o Kinzu, voltamos para o Kinzu, ele vai e ele tem essa missão. O pai está morto, a mãe está estranha, o irmão virou galho e fugiu, e ele vai querer uma missão, ele vai querer ser o Naparana. Ele acha que a missão dele é o Naparana. Então, ele vai procurar um curandeiro também, essa coisa do místico muito forte, vai dizer, você tem 2 viagens para escolher, ou a viagem na loucura, essa que o teu pai escolheu, ou você tem que ir para um lugar muito deserto, com praia, paradisíaco. Mate, o nome do lugar. Pois bem, o Kinzu, ele vai tentar ir em busca do seu destino, mas ele não sabe o que é esse destino dele. Ele vai, o mundo é uma viagem, né? Então ele vai. Então, lá nessa tentativa de viagem, ele sabe, ele fica sabendo, né, que o barco caiu à deriva e tem muito mantimento, existe uma certa magia sobre esse barco. Ele tenta chegar até esse barco. Olha, nesse processo dele no seu barquinho com um navio grande, ele tenta chegar nesse navio que tem esses mantimentos, e ele vai e cai do céu, é isso mesmo, cai do céu um Chops, que é um anão. Cai o anão do céu no barco do Kinzu, e os dois vão em direção a esse navio. O navio que está lá no mar próximo a Mate, essa ilha, e eles vão lá nesse navio, de certa maneira encantado. E lá tem uma moça lá chamada Farida. Farida vai se tornar o grande amor de Kinzu. Então, lá nesse processo, lá no navio, Kinzu já tentando, né, encontrar o seu destino, ele encontra primeiramente Farida num navio que está deserto, está à deriva, mas com muito mantimento. E ela vai contar a sua história para o Kinzu. Farida, ela nasceu gêmea de outra irmã, duas irmãs gêmeas. Na tribo onde ela vivia, gêmeas quando nascem trazem uma sorte para a tribo. Então eles teriam que matar as gêmeas. Só que uma foi morta, mas a tia dela, a tia Euzinha, ficou com pena e começou a criar a Farida. Entretanto, começou nessa tribo a ter muitas mortes. Então acharam que era culpa da Farida. Mandaram a Farida embora. A Farida, ela foi acolhida pela dona Virgínia, que era uma portuguesa, e pelo seu marido, que também era português. Gente, só que assim, né, rolou o quê? Rolou o que é isso mesmo. O português foi na Farida, começou a estuprá-la, a ter relações com ela, e Farida, ela engravida. Ela engravida e chega num certo momento da história que o menino some e ela fica sem ver o filho, ela fica sem o paradeiro do filho, então ela meio que vira um fantasma. E a grande busca dela é tentar encontrar essa criança. E ela pede, né, pro Kinzu para encontrar o seu filho, que se chama Gaspar. Pois bem, nessa fase da história, o Kinzu e a Farida já tá rolando um vucu-vucu ali, já tá rolando um amor ali, né, uma relação forte. E ele promete para a Farida encontrar esse Gaspar por amor à Farida. Volta a Mate para tentar encontrar o paradeiro. Pois bem, aqui nessa ilha Mate, quem que ele vai reencontrar? O Surenda. O Surenda e a sua mulher, a Asna, com 2 S's. E ele já está... não é mais o Surenda de antes, é um Surenda pós-traumático. Ele está sempre imobilizado, sempre imóvel, sempre assim uma figura meio congelada. A gente já percebe que ele, após uma série de eventos na guerra,
e nos preconceitos e todas as coisas que ele passou, ele já é um ser meio que, né, está fora, está off. Então, e aqui, nesse momento da história, o Kinzu está tentando encontrar uma série de oportunidades para finalmente encontrar esse Gaspar. No meio dessa história, ele vai conhecer uma moça que é muito parecida com a Farida, muito parecida, que é a Carolinda. A Carolinda é a mulher do administrador em Mate-Mate, linda e safada, com quem ele vai ter um caso. Então você percebe, você começa a intuir que elas eram as irmãs gêmeas. Ela não foi assassinada, a Carolinda. Ela justamente foi para outro lugar. Então, claro, essa relação dupla, né? Tipo Esaú e Jacó, assim, ele vai por amor à Farida, já que não encontra o Gaspar até então, vai e tem um caso com a Coralinda. Pois bem, pessoal, também aqui, aí voltamos para onde? Para a relação de Mundinga com Tuair nessa fase também da história. Chega um momento, até eu coloquei aqui, relação de Mundinga com a memória, porque o menino, ao longo da história, ele tenta recuperar a memória, ele quer saber quem ele é, porque ele não sabe quem ele é, e o Tuair não ajuda. Diríamos que essa leitura que ele tem do Kinzu é como se ele estivesse absorvendo a história de outro e tornando a sua. Então, esse processo de leitura acaba sendo um processo muito fortalecedor e também definidor de identidade. Então, acaba sendo um ritual do Mundinga, ao longo do tempo, essa leitura. Chega uma outra fase da história que eles estão tentando procurar comida e o velho, né, o Tuair e o Mundinga, eles são capturados por outro velho mais velho ainda. São presos, ficam no buraco durante muito tempo, até que esse velho descobre que o Mundinga sabe escrever. E o Mundinga, né, sabe escrever, e esse senhor que os capturara pede somente uma coisa, que escreva o nome desse cara numa árvore, porque assim seu nome estava eternizado à natureza e ele estava salvo. O Mundinga vai lá, escreve o nome do rapaz não, né, do velhão lá, e eles são soltos, retornam à leitura. Chega um momento da leitura, pessoal, que quando eles olham pela janela, a estrada virou líquida, mar, e o Tuair, ele quer se despejar, ele quer viajar, ele quer ir embora com as ondas. E o Mundinga fica muito preocupado. E o Tuair fala, mas me conte o final da história. Antes de a gente ir por esse mundo líquido, vamos terminar a história de Kinzu. Pois bem, pessoal, o Kinzu tenta, né, atrás dessa história do Gaspar, tentando encontrar essa criança, né, para Farida, e ele vai atrás da velha Virgínia, a mulher do português que estuprara a Farida. A Virgínia virou uma mulher muito estranha, que só falava com crianças, uma mulher maluca, e ele já lá, o Kinzu chega na residência da Virgínia, e ela fala, primeiramente ela não queria falar, porque ela só fala com crianças, mas depois vai lá o Kinzu convence. E assim, ela vai dizer que um dia o Gaspar veio à sua residência, mas não falava nada. As crianças que estavam ao redor ficaram curiosas e colocaram o menino dentro de um poço, que esperaram ele abrir a boca. Um dia, numa chuva muito forte, o poço encheu, o Gaspar ficou com medo e gritou. Aí a Virgínia conta que ele finalmente revelou a sua história, mas as crianças não gostaram da história do menino, deixaram ele outra vez prisioneiro, e um dia ele desapareceu. Qual é a história que Gaspar contou para a Virgínia e para as crianças? Ninguém sabe. Então tem esse mistério que a gente vai também junto com o Kinzu, né, querer saber, junto com o Mundinga também. Pois bem, nesse vai e vem, há um momento em que a própria ilha, ela passa por um processo muito perigoso e Farida finalmente desaparece no barco. O barco se vai, já era. E o Kinzu resolve desistir. Não conseguiu Gaspar, não vou casar com a Farida já que eu não encontrei o seu filho, já era. E a Asnan, que é a esposa do Surenda, vai dizer o seguinte, olha, você quer ir embora? Pois bem, hoje tem um ônibus aí que está viajando, que está partindo, então você vai, pega tuas coisas, vai, porque está na hora de você outra vez ir atrás do seu destino. Pois bem, pessoal, aqui é uma coisa bem forte, assim. A última cena é justamente quando o Kinzu,
ele está se aproximando do ônibus e ele percebe que dentro do ônibus estão todos queimados. Gente, olha só que a história se cola. Kim Soo está indo em direção ao ônibus que ele vai viajar e encontra um ônibus com pessoas queimadas. O ônibus está em chamas. Então, em um momento, ele sente um estouro na sua cabeça e ele cai. Kim Soo cai e morre. Mas antes de morrer, gente, é de arrepiar. Antes de morrer, ele está lá caído, ele encontra Gaspar com seus escritos. Gente, quem será Gaspar? Mãe divina, quem será Gaspar? Será que a Mundinga fica justamente essa névoa no final da história? Porque quando o Mundinga pega esses cadernos, pegou justamente quem era o defunto, era o Kim Soo. E quem era Gaspar? Possivelmente Mundinga. Esse justamente é o mundo mágico das histórias abençonhadas e das brincriações do Mia Couto. Essa história é boa, né, pessoal? Eu adoro essa história. Pois bem, pessoal, essa foi a hora de hoje e até a próxima.